Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Quero iniciar uma conversa com vocês aqui, mas quero tomar por base uma boa passagem. Boa, me refiro no sentido de ser volumosa, de ser até extensa. Mas vamos ler a Escritura. No primeiro livro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, logo no primeiro versículo, ele começa cumprimentando. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão espalhados por todo canto. E ele cita a região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2: eleitos, ou seja, escolhidos, elegidos por Deus, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Eleitos para quê? Para a obediência e para receberem a cobertura do sangue de Jesus Cristo, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que graça e paz lhe sejam multiplicadas. Assim ele cumprimenta o seu povo. Esta é a saudação que nós temos adotado, é a saudação apostólica. Todos os apóstolos assim se saudavam e saudavam as igrejas onde chegavam e para quem escreviam suas cartas. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos lá. Vamos entender esse versículo aqui. Inicia com um agradecimento, uma bendição, né? Bendizendo ao nome de Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e que, por causa, ou segundo sua grande misericórdia, nos regenerou, nos deu vida de novo. Nos regenerou, nos tirou da morte para a vida. Regenerar é gerar de novo, ou seja, criar de novo. Para uma viva esperança. Uma esperança viva, amados. O que é uma esperança viva? É uma esperança que podemos sentir, é uma esperança que pulsa dentro de nós. É uma esperança que, como toda criatura viva, tem calor, tem vibração, se faz sentir, se faz perceber. Que a nossa esperança seja viva, que ela não seja morta, que ela esteja dentro de nós, fazendo mover o nosso íntimo nesse propósito de confiarmos no Senhor. E nós cremos nessa esperança quando o texto fala assim: nos regenerou para uma viva esperança, mediante, ou seja, por causa, ou confiando na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, se houve poder, e é nisso que cremos, em Deus para ressuscitar a Jesus de entre os mortos, este mesmo poder opera a favor da igreja. Opera a meu e a seu favor. Podemos confiar no Senhor para isso. O versículo 4 diz que é para uma herança que não pode ser destruída. Ou seja, ninguém pode tirar isso de nós. Nem o inferno inteiro se levantando contra mim e contra você poderá impedir que essa herança reservada por Deus para nós, na glória, pode ser destruída, pode ser desfeita, pode nos ser tomada. Essa herança, diz o versículo 4 ainda, não fica manchada, não murcha e está reservada nos céus para vocês. Versículo 5, vocês que são guardados, escute isso, amado, guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Por causa da fé, na confiança da fé, a fé nos dá essa certeza. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada, que há de ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, se alegram, celebram com alegria.
Embora no presente, aí o pastor Pedro entra em ação. Por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Contristados é entristecidos, afetados, atacados por várias provações. Versículo 7 agora. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, que é muito mais preciosa que o ouro, mesmo apurado pelo fogo, que esta fé resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É interessante que quando fala que resulte em louvor, glória e honra, não é o louvor, a glória e a honra que são devidas ao Senhor que a nossa fé vai trazer. Aqui ele está falando que esse louvor, essa glória e essa honra que resultarão da fé, quando provada, quando testada, é louvor, glória e honra para aquele que teve fé. É louvor, glória e honra que hão de ser reveladas quando o Senhor Jesus vier. Amados, nosso trabalho no Senhor não é em vão. O Senhor quer nos honrar. Ele há de nos honrar, isso é promessa. Promessa que será cumprida na revelação, na manifestação da sua vinda. Para aqueles que mantiveram a sua confiança, para aqueles que mantiveram a sua fé. Estamos passando, a crise continua. Estamos passando por esse tempo difícil. E vários pensamentos passam pelas nossas cabeças. Eu aqui, como pastor desse rebanho, como responsável espiritual por esse rebanho, fico orando, fico pesquisando, fico procurando um meio de contornar essa situação. Tentando, quem sabe, encontrar uma brecha para podermos voltar a cultuar em comunhão. Mas até agora não tenho encontrado força para decidir por esse retorno. Seja esbarrando na questão jurídica, na questão de imposição das leis, por quem pode impor leis, o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, por notícias que temos ouvido de alguns irmãos que insistiram na abertura de suas igrejas e as tiveram fechadas à força, inclusive com ameaça. Isso aconteceu aqui no bairro próximo de nós, de que o responsável seria preso na próxima tentativa. Eu não tenho medo de prisão, queridos. Eu não fugiria disso, de uma perseguição, se eu soubesse que seria essencial à manutenção da sua fé, a abertura da igreja e a exposição de uma possível contaminação. Não pensem que eu temo isto, até mesmo se sobreviesse dores ou o cessar de algum direito, como de liberdade. Eu não temo isso. O que temo mesmo é pecar contra Deus ao incorrer numa desobediência civil. E, inclusive, correndo o risco de, por uma decisão minha, infectar algum irmão com esse vírus, a respeito do qual não temos absoluta convicção de que tudo é da forma que as pessoas estão falando que é. Estou orando e peço aos irmãos que orem comigo, para que tomemos uma decisão acertada. Se tivermos que nos manter assim, vamos nos firmar nessa palavra. A nossa fé não vacila, nós sabemos em quem cremos e nós não precisamos, embora sintamos falta e embora a igreja seja de fato uma mostra ao mundo de que o Senhor Deus está neste mundo ainda. E mantê-la fechada é para nós doloroso, é vergonhoso, mas nós não podemos, essa ainda é a minha posição, incorrer contra uma determinação da justiça. Queremos estar atendendo à vontade de Deus ao estarmos obedecendo. Não tenho a menor dúvida se em algum momento nós sentirmos que a continuidade da igreja, a manutenção e a firmeza da fé dos irmãos dependerem de que
os cultos voltem a ser feitos da forma normal. Não tenho certeza, não tenho dúvida. Ao contrário, eu tenho certeza que nós tomaremos essa decisão. No momento, ainda mantemos como, a princípio, tomamos a decisão de suspender os nossos cultos. Que nós possamos nos firmar para que, uma vez, o valor da nossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro que perece, que é apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando o ouro é depurado pelo fogo, ele é apurado no fogo, o seu brilho se exalta, o seu valor cresce, aumenta, porque o ouro depurado é mais valioso que o ouro sujo, contaminado. O que Pedro está dizendo é que a nossa fé será depurada da mesma forma, se necessário for pelo fogo. E quanto mais depurada for, mais valiosa ela será. Então resistam, queridos. Firmem-se na fé, não vacilem. Se sustentem, se alimentem, se fortaleçam uns aos outros com mensagens de amor. Sejam presentes na vida uns dos outros através do WhatsApp, que seja, através de um e-mail, ligações. Vamos nos fortalecer uns aos outros. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima oportunidade. No nome de Jesus.